Agora sim, boa tarde, boa tarde. Chegando de mansinho aqui nessa segunda-feira linda. Eu confesso que eu tô achando essa segunda-feira linda também, porque eu passei o fim de semana em família. Na Bahia. Fui fazer uma surpresa para uma sobrinha que fazia aniversário e isso me deixou muito feliz. Resolvi tudo em cima da hora, fui lá tomar uma prise de sol, de mar e de afeto e de amor. Que delícia. Bom, hoje a gente está aqui, eu já fixei aqui. A gente vai ter uma conversa muito bacana. Oi, Valério Araújo, bem-vindo. Eu estou vendo o livro aqui da nossa convidada Mary Del Priore. Eu sou fã dela há muito tempo, já vi que ela está aqui. Então eu vou apresentá-la e já chamo. Bem-vinda, Mary, bem-vindos todos. Um monte de gente entrando, hein? Bom, a Mary é ex-professora de História da USP e da PUC do Rio. Pós-doutorada na École des Hautes Études de Paris. Tem 52 livros publicados, é vencedora de vários prêmios literários no Brasil e fora do Brasil. E hoje em dia ela apresenta um programa de rádio na CBN no Rio. Não sei porque não tem aqui em São Paulo. Eu adoraria ouvir Mary Del Priore no rádio falando esses rios de história, que é o nome do programa dela. Ela colabora também com jornais e revistas acadêmicos e não acadêmicos. E é sócia titular do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. A Mary presta consultoria para diretores de cinema e tem colaborado na produção de documentários para televisão com enfoque em história, que é a especialidade dela. Em março, ela vai ministrar um curso Mulheres, Sexualidade, Patriarcado, Violência e Resistência. E é sobre isso que a gente vai falar com ela hoje. Mary tá aqui. Já convidei. Oi, Vera Donato. Todo mundo entrando, conectando. Mary, finalmente! Oi, minha linda, você tá boa? Eu tô, e você? Tô ótima, tá tudo bem. Joyce, contente de ver você e de ouvir você falar com tanto entusiasmo desse final de semana maravilhoso que você passou. Ai, foi todo um mundo bálsamo. precisando, né, de amor e carinho, do jeito que as coisas estão, só isso mesmo. Mas a gente tem que fazer acontecer, Mary, dá trabalho, a gente tem que buscar as coisas que realmente importam pra gente, que fazem a diferença, e é isso que eu tenho tentado fazer. Não é fácil, mas está rolando. Não, Joyce, sobretudo a gente precisa hoje, eu acho que essa coisa toda do Covid nos ajudou a distinguir o essencial do supérfluo, né? A gente hoje está querendo as coisas que realmente contam, que vão ficar, que tem sentido para a gente, que tem algum sentido nesse mundo, senão deixa realmente o que é pesado para trás. Sua neta acabou de aparecer, ela falou, oi, vó. Ela é uma graça. Me segue, eu acho um amor. Tem 11 anos. Maravilhosa, bem-vinda. Mary, eu estava olhando o seu livro, não dá vontade de largar. Olha, esse aqui é o livro que a Mary está lançando, quer dizer, lançou. E eu peguei um capítulo aleatório. Claro que o título do capítulo me atiçou. É o que temos entre as pernas, uma coisa assim, certo? Eu achei, eu vou levar para casa hoje à noite e é um assunto. Nossa, o fato de você ser historiadora, de você ser especialista nesse caso, né, em mulheres, você ter focado nesse assunto, tudo isso fez muito sentido para mim. Então vamos começar. A que você atribui o fato de as mulheres até hoje não serem respeitadas como elas deveriam? Ô, Joyce, a gente fala muito na construção, né, de representações sobre a mulher, a mãe, a dona de casa, a boa esposa. A gente esquece que isso estava na vida das nossas mães, das nossas avós e das nossas vidas, certamente até os anos 80. Eu digo sempre que os anos 80 foram a grande revolução, com a disseminação da pílula, a revolução nos campi americanos, em maio de 68, rock and roll, drogas, night, balada. Quer dizer, a vida das mulheres brasileiras mudou a partir dos anos 70 e 80.
Então, essas imagens todas da mãe, da esposa, da mulher que cuidava, que durante séculos, é isso que as pessoas precisam entender, está em todos os livros. Os médicos diziam que a única função da mulher era ser um útero. Eu estou falando aí de médicos que falavam isso em 1920, 1930. Você casava, se você não pusesse logo um bucho, é porque você não era fértil, seu marido também, enfim, não dava no couro, alguma coisa assim. Então, nós vivemos cercadas disso. O que a gente não pensa é que o outro lado, quer dizer, o homem também sofreu uma enorme construção da sua virilidade. O homem brasileiro, desde Nilo Tempore, quer dizer, desde o início, ele tem que se mostrar também um homem viril, alguém que paga as contas da casa, que abre a porta do carro, que sustenta a mulher, que é um bom pai. Há uma série de papéis que, da mesma maneira que são forjados para nós mulheres, são forjados para eles. Quando alguém sai desses papéis, né, há uma, eu diria, tensão, conflito, e como houve nos anos 80, que foram os anos de ruptura, chuva de balas, né? Porque está aí esse maravilhoso podcast Praia dos Ossos para mostrar um caso em milhares de casos que aconteceram nos anos 80. Então, nós temos que imaginar que nós temos quase que 2000 anos de história que se colam à nossa pele, nos pedindo para ser exclusivamente isso. Mulheres, bonecas, donas de casa, mães de família, e se cola na pele dos homens, bom marido, alguém que paga as contas, honrado. Então, quando há algum conflito nesses papéis, a gente tem o que tem aí hoje, que é um feminicídio a cada 2 horas. Você acha que, em vista disso que você está falando, você acha que foi tão difícil para os homens, ou é tão difícil para os homens quanto é para as mulheres? É a mesma relevância, a mesma discrepância de um lado e de outro? Olha, Joyce, eu digo que nós herdamos 3 patriarcados. A gente esquece, né? Pensa sempre que o patriarcado é uma coisa que veio da Europa Ocidental, com o homem branco. Realmente veio, a Igreja Católica, exigindo que a mulher fosse submissa, os médicos dizendo que as mulheres eram seres inferiores fisicamente do que os homens. Nós teríamos carnes mais moles, ossos mais frágeis, não tínhamos a mesma capacidade de raciocínio, e isso até o final do século XIX. Nós herdamos o patriarcado africano, é muito importante lembrar isso, né? Uma África que praticava e ainda pratica na Nigéria poligamia, excisão de clitóris, infibulação, quer dizer, a figura do pai, do patriarca, em muitas regiões da África ainda é extremamente forte, mulheres absolutamente submissas. E herdamos também o patriarcado dos nossos ancestrais indígenas, porque eles viviam no estágio do Neolítico, onde a mulher fazia tudo na taba e o homem fazia tudo na mata. Então, realmente, é um peso enorme, tanto para mulheres quanto para homens. E o que eu acho essencial, e no final desse livro eu procuro convidar as pessoas a refletirem sobre isso, sair um pouco, primeiro do vitimismo, do coitadismo, a mulher é uma sofredora, ela apanha o tempo todo, tentar entender onde é que essa violência no homem é construída. E ela é construída, eu diria, com a mesma intensidade com que se constrói a imagem da mulher honrada. O marido tem que ter honra também. Se ele perde a honra, ele mata. Né? Da mulher boa dona de casa, o cara tem que botar dinheiro em casa. Se ele não botar dinheiro em casa, ou ele se suicida, o que era muito comum no século XIX, início do XX, né? Ou ele não presta. Então, esses papéis, né, estão colados à nossa pele. Nós temos que chamar os homens para conversa. O patriarcado não vai se extinguir por decreto, eu digo sempre isso, mas eu acho que há muitas mudanças hoje, sobretudo nessa geração milênio, né? Os rapazes estão muito mais olhando a sua parte feminina, eu acho que é isso. Mais fluidos. Assumidos. Eu vejo cada vez mais pai na porta de colégio, pai na reunião de colégio, pai no Einstein, segurando o filho nos braços, que a mulher está trabalhando, não pode ir, então vai o pai. Então, há uma mudança. Mas não é que o Brasil não muda, que nós somos petrificados. Ele está mudando e eu acho que as coisas, com o tempo, chegarão a bom fim. Mas eu acho que nós temos que pensar em chamar os homens para a conversa e não fazer como as feministas americanas que transformaram o homem em inimigo. O homem não é inimigo. Os homens são nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros, nossos amigos. Então, muito cuidado com esse, eu diria, há
uma espécie de fascismo de gênero, né? Que transforma a mulher numa vítima propiciatória e o homem num inimigo terrível de faca na mão para matar a gente. As coisas não são assim, não. Que lugar do mundo, Mary, essa visão é menos dramática? Olha, Joyce, pelos últimos números que nós temos, quer dizer, mesmo nos países mais civilizados, as mulheres sofreram muito nesse período de Covid. A França, que é considerado um país onde a paquera, a galanteria, a galanterie, meu Deus, está no teatro, está na música, né? A gente sabe isso desde o século XVIII, desde sempre. Na França, muita mulher, né, foi vítima de feminicídio. Aliás, também a homofobia aumentou brutalmente. Itália, Espanha. Eu diria que em todos os países, essa concentração de homem e mulher em pequenos espaços. Porque no Brasil a gente tem a vantagem de viver realmente podendo respirar. Mais ao ar livre. A gente sabe que na Europa mesmo as pessoas, enfim, mais bem posicionadas, muitas vezes são apartamentos pequenos. E isso tudo acabou engendrando, sobretudo para as classes médias, onde as mulheres deixaram de trabalhar, os homens passaram a trabalhar em casa. Muita atenção. Então, isso são resquícios, como eu digo, desses patriarcados que estão aí, né, e que são realmente muito fortes, e que quando as coisas começam a desandar, quer dizer, se você está em casa com uma mulher 24 horas, tudo que você espera é que ela faça comida para você, e ela vai trabalhar no computador, percebe? Quer dizer, são as pequenas, muitas vezes, os pequenos pavios que podem ser detonam. Acerto de contas também, amores mal resolvidos. Tem de Agora, tudo. como é que a gente pode chegar numa altura, depois de tanto tempo, em que o homem e a mulher não podem ficar juntos, que acontece feminicídio, ou maus tratos, ou falta de respeito? Temos de tudo, né, Joyce? É isso que eu quero evitar, de pensar sempre uma sociedade que existe a violência, existe muita mulher vitimizada. Desde 1988 que nós temos, aliás, a Constituição de 88 trouxe inúmeros benefícios para a brasileira, tanto na vida privada quanto na vida profissional. Delegacias de mulheres se multiplicaram. Quer dizer, há todo um processo em que o Estado vem olhando pela mulher brasileira. Nós não estamos sós. Eu diria até que nós temos aqui no Brasil muito mais suporte do que muito país europeu, onde as mulheres ficam de boca calada e onde, digamos, os horrores que são perpetrados contra as mulheres não vão para as primeiras páginas, né? Volta e meia na França, a gente tem um escândalo, escândalo, ninguém sabia. Enfim, mas a verdade verdadeira é que aqui nós temos uma opinião pública que acompanha de forma cada vez mais contundente. Quer dizer, hoje qualquer aberração, qualquer feminicídio, há uma participação nas mídias, nas redes sociais, né? Isso eu acho muito importante, porque nós fizemos muitas conquistas. A pílula foi uma conquista, a entrada da mulher no mercado de trabalho, que lhe deu dinheiro, lhe permitindo fazer da sua vida o que ela quisesse. O letramento, eu lembro que a feminização nas universidades foi enorme, as mulheres estão se formando mais do que os homens. Tudo isso ganhou muito com a terceira onda feminista e ganhou muito com as redes sociais. Então, hoje, qualquer coisa que aconteça, as redes sociais estão trabalhando e estão de olho. Então, nós temos aí um suporte. Agora, o grande problema, e é curioso, porque você já tem a Carmen da Silva nos anos 70 e 80. Sim, eu lembro. Na revista Cláudia, ela escrevia. Né? Maravilhosa, Carmen da Silva. Você tem a Rosemarie Muraro também nos anos 80. Lembrando que as mulheres brasileiras continuavam tratando seus filhos de forma machista. Ambas mostravam que, apesar de todos os avanços que já haviam sido feitos nesses anos 80, 90, né, dentro de casa, a mãe continuava tratando o filho de forma muito machista, impedindo que ele lavasse a roupa, que ele fizesse a cama, coitadinho, o filho ali sempre endeusado pela mãe, e que isso ajudava a reproduzir o patriarcado. Então, elas chamavam a atenção para a mãe machista. Isso eu acho uma coisa muito interessante. E eu acho que, apesar de todas as conquistas, o simples fato de ter tanta mulher que continua sonhando com um príncipe encantado, sonhando em casar de véu e grinalda, sonhando com esses sonhos que foram muito presentes nos anos dourados, dos anos 50 e 60. E nocivos, né?
Tá colado na pele da mulher brasileira isso, né? Essa coisa, esse sonho de ser patrocinada por um homem, sobreviver e alguém que lhe pague, né, o cartão de crédito todo mês. Então, tudo isso, né, essas duas grandes escritoras chamavam a atenção, dizendo: cuidado, porque vocês estão reproduzindo isso para as suas filhas, vocês estão querendo fazer dessas filhas isso, né? E cuidado, porque vocês estão criando homens machistas. Então, eu acho que temos que corrigir muitas rotas aí, viu, Joyce? A começar por nós mesmas, mulheres, repensando um pouco o que nós estamos trazendo de bom para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos. A melhor maneira de começar a mudança é a gente mudar a gente mesmo, né? Você cita no seu livro, você falou da Cláudia Lecim Rodrigues, que eu lembro quando ela morreu assassinada por um playboy, depois de uma noite de drogas e álcool e sei lá o quê. A Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, a Marielle Franco, entre outras. O que a gente tem a aprender com a morte dessas mulheres todas? Olha, primeiro são assassinatos diferentes daqueles que nós temos hoje, né? Marielle, em particular, foi uma coisa horrível, misturou racismo, política. Essas mulheres foram mortas ou porque haviam rompido com esse pacto de submissão, de subserviência. Nós temos aí em plenos anos 80. Joyce, eu não sei se você lembra, mas até os anos 80, você foi imensa jornalista, o Globo permitia publicar na sua primeira página fotografias de mulheres, enfim, que tinham sido, enfim, horrivelmente machucadas, abusadas, agredidas. Então, é interessante que muda também a deontologia dentro dos jornais, e isso começa a ir lá para a página de polícia, né? E depois esses corpos vão desaparecer, não se mostra mais essa mulher tão machucada. Mas os anos 80, que foram os anos, né? Eu lembro aqui, Malu Mulher, eu me lembro de um crime horrendo, que eu faço sempre questão de mencionar, que ocorreu na tradicional família mineira, Belo Horizonte. Alguém, uma mulher de um rico empresário que vem passar férias no Rio, volta para Belo Horizonte com 3 problemas. Ela volta usando biquíni, ela volta fumando e ela volta assistindo Malu Mulher, que todo mundo lembra, aquele seriado da psicóloga emancipada, divorciada, etc. E ela é morta, enfim, com uma saraiva de balas pelo marido por essas 3 razões. Os anos 80 foram os anos em que as mulheres começam a sair da caixinha, e aí a reação é de uma violência em todas as classes sociais, terrível, né? Quem barra essa, digamos, o crescente feminicídio, por incrível que pareça, é a AIDS. Quando a AIDS chega nos anos 80, todo mundo volta para casa. Ninguém mais salta o muro, não tem mais adultério, ninguém vai encontrar no motel, não tem mais cacho, não tem mais caso, fica todo mundo com o rabo entre as pernas, com medo da AIDS, e uma placa de chumbo se instala aqui na sociedade brasileira, punindo da maneira mais brutal, ao meu ver, mais selvagem, né, os nossos amigos gays, que nessa época estavam saindo do armário, porque os anos 80 também foi o disclosure total, né, e foi realmente um momento muito ruim. Então, eu diria que hoje as coisas evoluíram, as mulheres têm delegacia de mulher, tem a mídia, tem as redes sociais, as coisas continuam acontecendo, mas está todo mundo muito mais atento, coisa que nos anos 80 não estava. Joyce, eu lembro uma coisa aqui, para quem está nos ouvindo, que era terrível, né? Eu lembro que o primeiro julgamento do DOCA, que Deus o tenha, as mulheres foram aplaudir o DOCA. Eu lembro. Quer dizer, eu lembro de ter lido a respeito. As mulheres machistas vão aplaudir o DOCA. Quer dizer, tinha uma claque de mulheres ali para aplaudi-lo. A Ângela Diniz, que era a figura negativa. Isso tudo mudou. Isso não existe mais, né? Ao contrário, hoje, quando acontece qualquer coisa, as mulheres caem em cima, o Estado cai em cima, né? E o grande problema que nós temos, sobretudo nas classes, digamos, desfavorecidas, é aquele da mulher que presta na delegacia de mulheres queixa do companheiro, a polícia vai lá prender o companheiro, 2 ou 3 dias depois ela retira a queixa, porque ela ainda depende economicamente do companheiro. Então, sim, eu digo sempre, né, letramento, educação é a forma de tirar essas mulheres da miséria e da violência.
Nossa Senhora, essas histórias há tão pouco tempo, né, são estarrecedoras, né? Estarrecedoras. A mulher ser assassinada porque voltou usando biquíni e assistia Malu Mulher. Quem se acha que foram mulheres marcos que abriram caminho para a gente, aqui no Brasil, por exemplo? Olha, a segunda vaga feminista, que começa nas universidades, o movimento é muito interessante. Começa nas universidades brasileiras, eu lembro que muitas das primeiras feministas são ex-exiladas da ditadura, que voltam ao Brasil, que assumem cargos dentro das grandes universidades. Essas mulheres começaram a ver o movimento feminista eclodindo ali na França, né? Eu lembro que a França teve um papel fundamental, até por causa de maio de 68, mulheres muito liberadas, e aí começa-se a discutir igualdade, né? Igualdade para as mulheres, igualdade de direitos, igualdade entre as mulheres. Eu gosto sempre de destacar, teve muita gente bacana, mas eu gosto muito de destacar a Jacqueline Pitangui. A Jacqueline Pitangui, ela não foi só uma imensa feminista, uma mulher que pensou, que atuou em órgãos internacionais, é uma brasileira da qual nós temos que nos orgulhar profundamente, mas é a Jacqueline Pitangui que vai levar para a Constituinte de 88, não só um programa revolucionário para a mulher brasileira, mas ela vai conseguir uma coisa que o Congresso nunca mais conseguiu, que foi unir as mulheres dentro do Congresso dos mais diversos partidos, Joyce. Isso hoje é impossível, né? As Impossível. Hoje em a dia é impossível. mediocridade é tão grande, esse baixo clero é uma coisa tão nojenta. Naquela época, essas mulheres dos partidos mais diversos, PCdoB, PT, PMDB, na época era Arena, as mulheres das mais diversas tendências se uniram em torno dessas causas e o Brasil ganhou muito com isso. Quer dizer, eu acho a Jacqueline Pitangui, haveria muito nome aqui para lembrar nas universidades do Rio, de São Paulo, grandes intelectuais, mas eu diria que ela foi uma espécie de grande puxadora do cordão, né? E ela conseguiu chegar, digamos, a Brasília com um projeto e, sobretudo, com essa confraria de mulheres unidas. Esse é o grande problema, já se me permite até fazer uma pontezinha, com a terceira onda feminista, né? Porque se na segunda onda estava todo mundo pensando em igualdade, pensando no coletivo das brasileiras, hoje, com essa moda da interseccionalidade, né? Mulheres diferentes das mais diversas origens, raças, classes sociais, religiões, se pensando em grupos, tudo bem que elas consigam aqui e ali alguma coisa para os seus grupos, mas falta um projeto coletivo. Então, a voz do feminismo hoje também, eu diria que está menos audível, porque ela está muito centrada nesses grupos que vão primeiro em busca não mais de igualdade, mas de identidade. E como a identidade de cada grupo é uma identidade diferente, acaba que você não tem alguma coisa que leve todas as mulheres, e que, a meu ver, devia ser educação, né? Num projeto que pressione Congresso, pressione políticos, pressione a própria sociedade. Eu acho que está faltando isso. É que a cultura de uns 10 anos para cá, 15 ou 20, tem aquele livro Cauda Longa, não existe mais, tudo está fragmentado. Não existe mais grandes audiências para nada. Então, essa fragmentação acaba também tirando um pouco a força, né, do movimento. Exato, quer dizer, nós temos aí até eu acho, um tema da maior importância, que agora, com essa, infelizmente, com esse governo de um moralismo completamente, enfim, arqueológico, não quero nem digamos, ferir, macular os nossos ancestrais dentro das cavernas com essa comparação, mas essas pautas morais são absurdas. Quando você imagina que no governo de Getúlio Vargas, Getúlio, preocupado com a formação dos nossos adolescentes, fez publicar cartilhas sexuais, né, que eram lidas dentro dos colégios. Tudo bem, a cartilha dos meninos era diferente das meninas. A cartilha dos meninos tinha 100 páginas, fotografia, imagem, desenho. A das meninas era fininha,
e elas só podiam ler depois dos 19 anos se estivessem noivas. Mas havia uma preocupação de orientar, de educar, de informar. Hoje nós não podemos falar de nada, mas um tópico obrigatório num país pobre, que faz milhares de miseráveis por ano, é o tópico do aborto. E nós não temos uma voz, né, hoje que defenda. Eu acho que a última vez foi a Marta Suplicy, que muito corajosamente colocou isso na mesa. E outra questão importantíssima, Joyce, o envelhecimento da mulher pobre brasileira. Porque a mulher rica, ela vai ter seu acompanhante, ela vai para uma clínica, ela vai ter uma série de confortos, mas o Brasil, a desigualdade social é medonha. Até nisso. Não é? O número de mulheres pobres que vão ser atingidas, nós todos estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, e não há nenhuma política para mulheres pobres. Eu achei até que a Dilma ia pensar nisso, não pensou, porque ela era mulher, podia pensar, né? Mas não pensou. Então, nós temos aí várias pautas que eu acho que a terceira onda podia estar pensando e está bem distante. Eu queria falar um pouco com você sobre qual a função do corpo da mulher nessa história toda. A liberdade, a soltura. Por exemplo, mulher não pode chacoalhar o quadril, mulher não pode mostrar decote, mulher tem que se esconder ou pode se mostrar? A mulher não podia levantar os olhos no passado, no século XVIII. Uma mulher que levantasse, que encarasse um homem, né, estava imediatamente no clube das desqualificadas, das desonradas. É um negócio muito impressionante como o corpo da mulher falou. Ele tem uma gramática, né, ao longo desses séculos todos. Primeiro, um corpo poderosíssimo. A gente esquece, mas justamente enquanto a medicina, até o século XVIII, dizia que nós éramos seres inferiores, pequenas, frágeis, enfim, todos os adjetivos que menorizassem a mulher, todos os líquidos, todos os excretos do corpo da mulher, o sangue menstrual, os pelos púbicos, o suor da mulher, eram utilizados nas mandingas de feitiçaria as mais poderosas. Eu estou lendo esse pedaço. É no genial. seu livro. O poder entre as pernas, né? Tudo, né? O útero da mulher era capaz de fabricar seres fabulosos. Havia um medo dessa sexualidade. A mulher, mas é tão bonito isso tudo, né? Estou achando incrível. A mulher perigosa, ela ficava atrás, né? Mas isso só as mulheres das castas mais baixas, né? Você fala isso no livro, né? Olha, quando você pega aí os processos de feitiçaria, o que tinha de mulher envolvida, né? Era muito mulher que queria o seu marido de volta. Esse traga o seu marido de volta, que tem até hoje nas paredes aí das grandes capitais. Nos postes. Muito antigo. Mas esse corpo, ele vai perdendo esse poder na medida em que ele vai entrando só na caixinha da procriação. Um homem no século XIX só via a sua mulher vestida com uma camisola que ia até os pés, com uma abertura na frente, muitas vezes com um bordadinho bonito do tipo Deus proteja esse lar, Deus abençoe essa família. E era através desse buraquinho. Ele tinha na camisola dele também. Então, o corpo da mulher, é interessante isso, viu, Joyce? Até o início do século XX, quando a mulher, então, começa a usar lingerie, quando ela tira o espartilho, quando ela sobe para os palcos, ela começa a ser atriz, né, de teatro rebolado, ela aparece toda coberta de meias. Quando entra a fotografia pornográfica, que também é uma grande invenção, é aí que o homem começa a despir a mulher com um olhar, que ele não conhecia esse corpo. E o que é mais interessante é que o nu, que para hoje, para nós, está em tudo, né? Todo mundo pelado aí, em qualquer outdoor de desodorante, de cueca, do que você quiser. O nu naquela época era alguma coisa que acabrunhava os homens. O homem não se sentia bem com a mulher pelada na cama. Ele queria despir a mulher e o máximo que ele conseguia era vê-la sempre sobre um negligê. Quer dizer, havia essa coisa do mistério. Interessante, Joyce, que isso fica até a porno-chanchada dos anos 70. Porno-chanchada mostrava um peito, depois outro peito, depois um pedacinho do bumbum. Quer dizer, não tinha ninguém pelado o tempo todo. Porque essa mística, isso que eu digo, é um corpo tão... Esse mistério do corpo feminino é uma coisa tão bonita e do qual a gente podia tirar tanto partido, né? Mas hoje, com esse exibicionismo digital, a garotada toda se exibindo, né? Exibindo a sua genitália no celular, isso tudo deve
obviamente, causar alterações na sensibilidade das pessoas. Mas esse corpo misterioso, esse corpo que tinha que ser despido lentamente com o olhar, ele realmente foi muito forte, foi uma força da mulher brasileira, eu diria até bem pouco tempo atrás. Eu me lembro uma crônica aqui do nosso queridíssimo Nelson Rodrigues, que era uma figura, né, conservadora até a morte e tal. Ele tem uma crônica, ele e o Otto Lara Rezende, passeando pela Avenida Atlântica, e tinha um cara que vendia no seu carrinho, na sua carrocinha, vendia grapete. A maior parte das pessoas não sabe o que é isso, mas é uma bebida que De uva, né? É um refrigerante de uva que competia com a Coca-Cola. Então é a história, a expressão é dele, o crioulo do grapete. O crioulo do grapete está ali vendendo grapete com a sua barraquinha, o seu carrinho, e as meninas de biquíni vêm comprar grapete lá com ele. E as meninas vêm, as meninas vão, o Nelson não diz os brotos, ele usava essa palavra broto, né? Os brotos vêm, os brotos vêm. E aí ele vira para o Otto Lara Rezende e conclui. Ele diz, olha, não há coisa pior do que uma mulher de biquíni. Uma mulher de biquíni é uma mulher invisível. Porque, não entendendo do Nelson Rodrigues, o fato de que ninguém olhava para os brotos quando elas vinham comprar o grapete, nem o crioulo do grapete, significava que elas eram invisíveis. E aí ele dá essa frase fantástica, não há mulher mais invisível do que a mulher de biquíni. Quer dizer, o fato da gente ter se despido muito acabou por roubar esse apetite, esse desejo que... Essa curiosidade. Por que você acha que... Eu não sei se a gente estava falando que no mundo inteiro, né? Essa questão, durante a pandemia, ficou essa questão da violência, mas o feminicídio no Brasil só cresce. E aqui a gente pode atribuir isso, Mary? Eu acho, bom, primeiro a nossa situação econômica é absolutamente desesperadora. Quer dizer, se você tem um homem alcoólatra em casa, eu digo assim, vamos ver o lado B. Quer dizer, ela apanha, ela sofre, ela vai morrer. Quem é ele? Um cara alcoólatra, desempregado, provavelmente desesperado, violento por índole. Quer dizer, nós temos toda uma situação que é realmente muito ruim, viu, Joyce? E cada vez pior, porque a desigualdade no Brasil não para de aumentar e nós não sabemos como é que vamos sair dessa crise depois que acabar esse auxílio emergencial, que eu desejo de coração, eu considero isso absolutamente obrigatório. Nós não cuidamos também, e isso é bom que se diga, do letramento das nossas classes mais favorecidas. Hoje, graças a Deus, temos cotas, recebemos alunos de todo tipo nas universidades. Eu acho que há, inclusive, um cuidado muito grande com esses alunos, mas eu diria que a educação realmente é aquela parte que está faltando para nós tirarmos um pouco dessa violência do homem. Né? Um homem educado, embora haja muito feminicídio perpetrado aí por advogado, por jurista, por economista, o que você quiser, mas eu diria que o letramento e a educação são coisas que vão ajudando a diluir, a apontar rachadura justamente no pé desse patriarcado e desse machismo. Mas não tenha dúvida que a situação do Brasil e a situação dos países que estão empobrecendo, os franceses estão falando em déclassement, eles usam muito essa expressão para explicar o empobrecimento das classes médias hoje na França. E lá também as mulheres estão sofrendo muito. Agora, o que eu tentei, Joyce, se você me permite fazer aí um gancho nesse livro, é mostrar que as mulheres reagem. As mulheres reagem, né? Nós tivemos mulheres que souberam reagir, se realizando profissionalmente, ganhando seu dinheiro, saindo de casa, criando seus filhos. Hoje no Brasil, eu não sei mais quantas são, mas em 2000, 45% das mulheres brasileiras eram chefes de família. Esse número só pode ter aumentado. Então, são mulheres que se emanciparam de alguma maneira, né, que vivem ali com as suas famílias, que cuidam dos seus filhos, estão preocupadas com a educação dos seus filhos, sem contar, né, um assunto que as feministas não gostam muito que se fale, mas que também está muito presente nas delegacias de polícia hoje, que é a violência da mulher contra a mulher. Nós temos mulheres... né? Ninguém fala muito, não. Tem assim, ó, mulher que vive com mãe velha, que maltrata a mãe velha.
mulher que vive com filha adolescente, que disputa com a filha adolescente, a vida da filha adolescente. Bom, quem trabalha com mulheres sabe que a guerra é uma guerra silenciosa. Você sabe disso no editorial de jornal, ali no meio da... A gente sabe, quer dizer, qualquer meio ambiente de trabalho que tenha muita mulher, a gente sabe que a guerra não é uma guerra aberta, mas é uma guerra subterrânea, né? Então, Mas eu tenho que fazer uma ressalva. Eu, na minha experiência, né, de jornal e mesmo de revista, tudo, eu tenho o maior prazer em trabalhar com mulheres. Teve sorte? Não sei, porque eu também acho muito difícil uma mulher chefiar um homem, né? Eu acho que as coisas evoluíram. Eu acho que essa coisa digamos, entre os jovens aí de 30, 40 anos, eu acho que já há um respeito muito grande pelo trabalho da mulher, de homens, né? Reconhecem o trabalho da mulher. Nós temos empresárias fantásticas. Eu acho essa mulher do Magazine Luiza, eu não conheço ela. A Luísa Helena Trajano. Eu conheço ela bem, ela é maravilhosa. A Chico Aoki também é outra grande empresária. E quantas mais? A gente sabe que são milhares de mulheres empresárias, pequenas empresárias, médias empresárias, que dão ordens. E isso, eu vou te dizer, Joyce, a gente olha para trás, a vida, enfim, daquelas mulheres que viviam no século XIX, XVIII, e que eram elas fazendeiras, e que tinham que lidar com a violência do vizinho, tinham que lidar muitas vezes com revolta de escravos dentro da senzala da própria fazenda. Como é que elas lidavam com tudo isso? Muitas delas eram analfabetas, mas sabiam contar, inventavam formas de contar os sacos de açúcar, contar os sacos de farinha, os sacos de café. Então, eu acho que essa longa história de sobrevivência da mulher brasileira dá a muitas de nós a certeza de que a gente pode acertar, de que a gente pode ser bem-sucedida, de que a gente pode usar todo esse arsenal que é tipicamente feminino, a diplomacia, a ao intuição. nosso favor, né? Com Exato. Delicadeza, com sensibilidade. O lado esquerdo do cérebro, né? O lado esquerdo do cérebro, a intuição. Trabalhar tudo isso no contato com o outro. Eu acho que tanto trabalhar com mulheres quanto com homens é exatamente o meu problema se você está trabalhando com gente que não tem educação, que não é sabe, que não tem um mínimo de cultura, que é rude. Aí você realmente sofre. Mas eu acho que quando há um ambiente de trabalho, homens e mulheres, digamos, com características semelhantes, os sociólogos chamam isso de igualia. Essa igualia, eu acho que permite as pessoas trabalharem muito bem. Temos que usar todas essas ferramentas que estão totalmente ao nosso alcance, né? Tá tudo aqui dentro. Tudo. Que autoras você sugere que a gente leia para a gente ter um entendimento maior dessa questão toda feminina, feminino-masculino? Joyce, eu sou historiadora, então para mim é difícil eu sugerir assim, autoras ou de autoajuda. Tem muita gente boa, né? Tem muita... Não, de autoajuda não. Mulheres que, tipo Simone de Beauvoir, que abriu a cabeça de uma geração. Olha, os livros da Simone de Beauvoir, inclusive, agora receberam uma nova edição, inclusive comentada, crítica, até participei disso. Eu acho que é um trabalho absolutamente obrigatório. A Virginia Woolf, que não estava absolutamente preocupada em achar que o homem era inimigo, muito pelo contrário, ela tem uma leitura do feminismo que é muito bacana, que é muito igualitária, de compartilhamento. Eu acho que é uma imensa autora, né? Enfim, Toni Morrison, quem está preocupado com a questão também de raça e cor aqui no Brasil, eu acho que é uma grande autora. São as autoras internacionais. Aqui no Brasil nós temos Lígia Fagundes Telles, temos a nossa querida Nérida Pinhon, que é minha amiga pessoal. Maravilhosa! Esse último livro da Nérida está uma beleza. Então, a proposta que eu faria, vamos nos ler, mulheres, né? Vamos nós nos ler, né? Isso é que, em detrimento desses livros, às vezes eu vejo a lista dos mais vendidos, coisas terríveis, né? Seja o melhor do trabalho, seja isso, seja aquilo. Vamos sair essa competição boba, vamos para um outro mundo, o mundo da ficção, que eu acho que aguça muito a nossa intuição, a nossa subjetividade. Vamos valorizar
as nossas escritoras mulheres, internacionais e nacionais. Sou muito a favor disso. Você falou da Nélida, eu entrevistei ela, mas eu virei super fã dela, mais do que eu já era. Eu fiquei encantada com ela. Eu prometi para ela que a próxima vez que eu for para o Rio, que eu não tenho ido, é claro, que eu vou tomar um chá com ela. Olha, que mulher é essa? Que mulher! A Nélida, ela, para mim, que eu conheço há muitos anos, ela personifica toda a generosidade, todo o equilíbrio que a mulher que vive a sua vida com plenitude, intensamente, sem mágoas, sem ressentimento, representa. A Nélida é um grande abraço. A Nélida é um grande coração e é de verdade. Quer dizer, a maneira como ela te recebeu, me recebe, e recebe a dona Maricota, que vai lá por alguma razão, é exatamente a mesma. Ela olha para você com curiosidade, o olhinho dela está disposto a te conhecer e a Nélida tem uma escuta maravilhosa. Né? Ela escuta quem vai conversar com ela. Eu acho que essas são características que nós devemos buscar junto justamente com essa vontade de viver plenamente e de nos realizarmos através daquilo que a gente sabe fazer bem. Porque, Joyce, a verdade verdadeira, a gente só dá o que tem. Né? Então, quem só vive na amargura, no pessimismo, no vitimismo, só vai dar isso. Eu queria ressaltar aqui, Mary, a importância de, assim, representada por você, dos historiadores na nossa vida, porque a gente estuda no colégio aquele beabá que não é base para nada, né? Porque a verdadeira história está no livro dos historiadores e não nos livros de história do Brasil, né? Então, eu queria ressaltar a importância do seu trabalho e da sua dedicação. Maravilhoso, ainda bem que temos você. Mas olha, Joyce, não é meu trabalho, não. É o trabalho de muita gente. E eu acho bacana você dizer isso, porque eu acho que nós temos um mundo em que as ciências humanas estão sendo deixadas para trás pela tecnologia. Quando a gente está mandando gente para o espaço, para ir morar em Marte, quando a gente quer, quando a gente está falando em transhumanismo, quando a gente está falando nesses aparelhos tecnológicos cada vez mais sofisticados, a gente está esquecendo de pensar, né? As ciências humanas que nos anos 60, 70, 80 davam as cartas, era um convite. Você lia filósofos, você lia historiadores, antropólogos. Hoje nós estamos muito esquecidos. E eu acho que uma parte da situação que nós estamos vivendo na política brasileira vem justamente dessa falta de intimidade com a história, com o passado, com um mínimo de conhecimento sobre certas figuras do nosso passado que são emblemáticas. É como se o brasileiro tivesse essa necessidade de esquecer permanentemente e ele corresse atrás do novo pelo novo. Um novo político, vamos votar no novo político. Uma nova lei, vamos votar na nova lei. O brasileiro faz isso com sua própria mulher. Certo? Certo, e olha, o IBGE diz, um negócio bastante complicado, né? O IBGE diz que no Brasil o brasileiro tem a chance de poder viver a poligamia sequencial. O que seria isso? Ele se separa de uma de 60, vai viver com uma de 48, aí se enche de 48, vai para uma de 35, depois se enche, vai para uma de 15, enfim. Isso é porque morre mais homem do que mulher, nós somos mais longevas e temos que aprender a lidar com isso também. Temos que envelhecer bem, temos que ver esse momento da nossa vida como um desafio bom, né? Eles ficam ali aposentados, ali na praia, vendo passar o broto, como dizia o Nelson Rodrigues, né? E eles, como são em menor número, eles podem escolher quem eles querem. O IBGE chama isso de poligamia sequencial. Mas o IBGE também deu uma boa notícia para as mulheres. As mulheres velhas, as mulheres de cabeça branca estão se separando dos seus velhos. Mandam esses velhos, sabe, para a casa do vinagre. Elas querem viajar, elas querem ir com as amigas. Se divertir. Elas querem viver, eles são tão chatos, né? Então, elas se enchem também, elas vão fazer a vida delas, têm os filhos, têm os netos, vão ajudar as pessoas, vão fazer trabalho comunitário, vão participar de ONG. Eu acho que as nossas mulheres de cabeça branca estão dando um show.
Eu acho que na cola disso que você está falando, eu falo uma brincadeira para a minha família, claro. E eu digo que, como é que é? Viúva alegre é pleonasmo, porque toda viúva é alegre. A minha avó já Passou dizia 2 anos, é alegria total. um alívio, né? A gente tem a impressão até que elas ficam aliviadas. Minha mãe, quando meu pai morreu, a impressão que eu tinha é que ela, assim, na missa de sétimo dia, quase que agradecia. Obrigada pela sua presença. É muito engraçado. Mas é isso, viúva é o que morre, né? Quem É fica... verdade. Mary, por que toda mulher, assim, mais você como historiadora me disse isso através dos tempos. Toda mulher com personalidade mais forte ou de sucesso, tipo Hebe Camargo aqui na história recente, que passou uma série sobre a vida dela. Hebe Camargo no Brasil, a Madonna no mundo. Por que essas mulheres têm tanta dificuldade em encontrar um parceiro que seja à altura delas, que as respeite, que admire? Olha, a Tônia Carreira que responderia se ela estivesse aqui. Ela dizia que brasileiro gosta de casar com a mãe. E como elas provavelmente não tinham tempo para ser mãe dos seus respectivos consortes, né? Acabava sendo difícil. Mas, Joyce, eu não sei, eu tive muita sorte. Sempre, meus maridos sempre me deram muita força. Eu sei que é raro, eu sei que é difícil, né? A gente vê muita gente com dificuldade, mas eu acho que nas novas gerações isso está mudando muito. Ah, que bom. Os jovens são muito companheiros, eles constroem projetos juntos, e o projeto não é só ter filho, nem uma casa nova, nem comprar. Mas aí também não ficam casados, né, Mary? Porque mas tudo bem, é um direito. Quer dizer, acabou a felicidade, vamos para uma. é a dinâmica. Eu acho que é uma dinâmica, né? Nós estamos voltando ao que existia no período colonial, que são as famílias plurais, né? Porque no século XVIII, como havia uma necessidade de deslocamento de homens, né? Você pensa São Paulo, no final do século XVIII, era uma cidade de mulheres, né? A cidade da Marquesa de Santos é a cidade das mulheres, mulheres voluntariosas, por isso que ela dá um nó no coitado Dom Pedro I. Mas essa deambulação, já naquela época, permitia que as mulheres constituíssem novas parcerias, tivessem filhos com outros companheiros. Ótimo. Então, era a família mosaico, como chamam os psicólogos, né? E hoje nós estamos voltando a isso, mas o que eu acho é que ninguém mais quer pagar o mico de ser infeliz em casa. Nem a velhinha de 78 anos que se separa, nem a garota de 30 anos que entendeu que o casamento dela já foi. O que eu acho importante é ali transparência, vamos fazer a verdade, né? Eu acho. Eu acho que a nossa geração viveu de forma muito hipócrita. Quer dizer, eu conheci muita gente que engolia um sapo, não, 10 sapos, né, para ter ali o cartão de crédito pago pelo marido, aguentava qualquer desaforo, o cara podia pintar e bordar. Eu acho que isso realmente acabou, acho muito sadio. Muito sadio e saudável. Quais são os seus próximos temas, Mary? O que você está estudando? Você está se aprofundando em quê? Joyce, eu aceitei um desafio. Na realidade, foi até o convite de um diretor de cinema. Nós íamos fazer uma série, depois a série não deu certo, porque está tudo meio parado lá também, nessa área toda de cinema. Seria uma série cara. E aí o editor se interessou por esse projeto. Eu gosto sempre de pensar o lado B da história, né? Nesse livro das Guerreiras e Resistentes, eu penso a reação das mulheres, a resistência das mulheres. E aí eu fui para um tema que eu acho que é interessantíssimo, que é a dos negros que resistiram e que foram um sucesso no Brasil. Porque eu vou muito à feira literária, e aí sempre os professores me perguntaram, mas só tem senzala, só tem castigo, só tem maldade, só tem... Não, não tem. Né? E eu quis mostrar o lado B da história, e o livro percorre uma série de situações que as pessoas nem sabem. Né, que nós tivemos negros riquíssimos, que as mulheres, sobretudo, foram o segundo grupo mais rico em Minas Gerais no século XVIII, que houve escravos que eram letrados desde o século XVIII, que já havia letramento, né, que houve uma ascensão social, houve um elevador, né, que fez pessoas maravilhosas. Eu vou lembrar aqui alguns nomes, eu não me lembro de todas as biografias que eu fiz,
Mas você pega um Francisco Salles Torres Homem, só para dar um exemplo bem marcante. A mãe dele era quitandeira, vivia com um padre, né? Ela vendia ervas ali, onde hoje é o Catete. O apelido dela era... Ela tinha um apelido engraçado. Esse rapaz, ele vai fazer primeiro medicina, depois ele vai trabalhar com a imprensa, depois ele vai estudar em Paris, se forma em Paris. Ele é um dos fundadores do Institut Historique de France, que é o equivalente ao nosso Instituto Histórico, mas com muito mais glamour, muito mais luxo. Ele volta para o Brasil trazendo a moda do romantismo. Ele se veste como um dandy, ele passa pó de arroz, ele usa perucas. Nossa, que interessante! Ele é fantástico. Bom, esse cara, só para você ter uma ideia, ele tem uma ascensão meteórica, ele vai ser presidente do Banco do Brasil, ele vai ser ministro da Economia, ele tem um percurso absolutamente brilhante. Um outro cara que tem um percurso absolutamente brilhante foi o Barão de Guaraciaba, que era tocador de violino aos 8 anos em enterro, né? E esse rapaz, ele era joalheiro, também fazia pequenas joias, porque ele é do sul de Minas. Ele se torna banqueiro, ele se torna uma das maiores, uma das figuras mais importantes do Vale do Paraíba. Quem conheceu a fazenda da Lili de Carvalho, a fazenda era dele, né? E ele era um negro retinto. E eu termino o livro justamente com a história do nosso Obama, que ninguém sabe também, é claro, que é o Nilo Peçanha, que é uma figura fantástica, maravilhosa, né? É um cara que cria as escolas técnicas, que tem uma preocupação enorme com a formação justamente dessa segunda geração depois da abolição. Essas pessoas estão chegando para trabalhar nas grandes cidades, esse negócio de que era tudo miserável, vieram fazer favela, tudo mentira, tudo, sabe, mitos que tem que cair por terra. Essas pessoas ou vão trabalhar como agricultores, ficam muitas vezes nas fazendas onde trabalhavam, compram terras nessas fazendas e depois começam a migrar para as grandes cidades para trabalhar onde? Na indústria, no porto, as cidades estão crescendo, nos serviços. Então é fantástica a história desses afro-brasileiros ou afro-mestiços. Que a gente não tem noção disso. E que foram um sucesso e que eu acho importantíssimo que as nossas crianças afro-mestiças e a nossa população afro-mestiça entenda definitivamente que o Brasil não é os Estados Unidos, que aqui nunca houve proibição de casamento de branco com negro, ao contrário, no final do século XIX, importantíssimo isso, Joyce, 78% da nossa população era mestiça. Então, nós não estamos nos Estados Unidos. Essa coisa que o Abdias Nascimento trouxe para o Brasil, vamos ser que nem negro americano, de um lado branco, do outro lado negro, de um lado escravo, do outro lado senhor, isso não se sustenta historicamente. Então, o livro... Nossa, já estou ansiosa. E, bom, a gente está finalizando. Eu queria que você falasse um pouquinho como a gente pode acompanhar o curso que você vai fazer. Mulheres, Sexualidade, Patriarcado, Violência e Resistência. Quando começa e como que a gente pode acompanhar e fazer parte? Joyce, começa dia 8 de março, Dia Universal das Mulheres. É só entrar no meu Instagram para se inscrever. Tem toda uma secretaria cuidando disso. Eu sou cavernícola, como dizia o Nelson Rodrigues. Eu não sou muito boa de mexer com essas coisas, mas tem quem mexa nisso para mim. E eu acho que vai ser um curso muito interessante, vai ter encontros com os alunos, tem apostilas, enfim, tudo by the book. Eu sou professora, então a gente quer fazer tudo certinho. Você sabe bem. A ideia é levar as pessoas para uma viagem, para conhecerem os nossos antepassados, como elas foram mulheres guerreiras, e como nós somos guerreiras também, herdamos tudo isso delas, temos que aproveitar. Nossa, Mary, foi... linda a nossa conversa, já estou com outras ideias de fazer outras coisas com você, depois a gente vai falar. Eu queria primeiro te agradecer, queria te dizer primeiro que você é um orgulho para a gente, uma mulher tão bacana, tão dedicada, tão aberta, tão sensível e fazer a gente se interessar por esses assuntos que você vai descobrindo, vai mostrando para a gente de uma maneira mais simplificada, né? Que a gente possa entender, porque aqui do lado de cá a gente não é professor, então você fala didaticamente super gostoso. Eu queria te agradecer e te dar parabéns.
Joyce, a recíproca é verdadeira, sou sua grande admiradora, acho você fantástica, tá aí, maravilhosa, inteira, tocando aí a sua agenda e realizando tanta gente, convidando tanta gente bacana para falar no Glamurama. Eu que te agradeço, foi ótimo. Obrigada. Muito obrigada e até bem breve, hein, agora. Até, minha linda. Beijo a todos, sucesso aí para nós. Obrigada. Nossa, que lindo que foi. Que lindo, que lindo, que lindo. Foi maravilhosa essa conversa com a Mary Del Priore. Foi maravilhosa. Que mulher incrível é essa. Já estou com várias ideias. Como é bom encontrar mulheres inspiradoras, mulheres iluminadas e que ensinam coisas para a gente. Muito obrigada a vocês todos que passaram por aqui, que estão aqui. Foi um prazer enorme para mim. Estou com a alma iluminada. Que delícia de final de tarde. Obrigada, Mary, você arrasa. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui e a gente se vê, não sei que dia, tá? Sei lá, quinta-feira? Quinta-feira a gente tem encontro do Hospital das Clínicas, sempre uma conversa inspiradora, e sexta-feira a gente se vê aqui de novo, tá? Muito obrigada. Ai, que delícia que foi. Que delícia.